Álvaro Gomes, dando continuidade aqui no Nossos Ídolos, que é um dos projetos da Banda Placa, né? Esta banda que já tem 28 anos, e você é um dos precursores, né, desta importante banda, né, e que vem contribuindo para o desenvolvimento cultural do estado do Amapá. E a gente gostaria que você começasse falando, Álvaro, desse início, né? Evidentemente que tudo tem um começo, e você, conforme eu já falei, foi um dos precursores. Como é que surgiu a ideia da Banda Placa? Bom, a Banda Placa, na verdade, a gente fazia parte de uma outra banda, que era a banda Os Setentrionais, e o Carlitão, que foi o idealizador, na verdade, da banda, gostaria de fazer um trabalho diferente. A gente tinha novas propostas de trabalho, tinha novos pensamentos, então ele resolveu investir, porque naquela época era diferente de hoje, né? Existiam os donos das bandas, tinha que ter equipamento, tinha que ter tudo. Hoje em dia não, você pega um grupo de músicos aí, pode juntar e alugar um equipamento, que é assim que se faz hoje, e tocar. Mas naquela época não, a banda tinha que ter todo o equipamento, toda a estrutura, era na época de bailes e tudo mais, e isso realmente não era muito barato, né? Como não é até hoje. Então ele se propôs a fazer isso aí, investiu, né? Comprou equipamentos e tal, e queria pegar o pessoal. Então na época nós estávamos no Setentrionais, a gente saiu da banda do Setentrionais, todo o grupo que na época estava, os músicos que estavam na época no Setentrionais, saíram do Setentrionais para formar a Banda Placa. Então a Banda Placa surgiu, na verdade, dessa forma. Já tinha os músicos que já estavam acostumados a tocar juntos, em uma outra banda, mas como eu repito, como nós tínhamos uma nova proposta de trabalho, a gente saiu dos Setentrionais e fundou a Banda Placa. Então isso significa dizer que a banda tem 28 anos, mas você começou bem antes, né, tocando em outras bandas amapaenses. Como é que foi a participação nessas outras bandas? Bom, na verdade, eu comecei bem antes do Placa. Eu comecei, na verdade, em 72, né? E eu entrei realmente fundando a banda Os Setentrionais, que também sou fundador do Setentrionais. E na verdade o Setentrionais começou com uma brincadeira, né? A gente era muito jovem na época, o mais velho de lá era eu, estava com 18 anos naquela época, e começamos a tocar, mas era que já tinha um pouquinho mais de experiência do que os outros lá. Começamos a tocando em aniversários, enfim, programas de guri, na época da Rádio Difusora, no tempo do nosso saudoso Arnaldo Araújo, fazia um programa chamado Programa de Guri, e a gente tocava lá naquele auditório da Rádio Difusora na época. Era transmitido através do rádio e tudo mais, e tocávamos assim, aniversário, começamos a tocar até, na verdade, até brinco, hoje a gente começou a tocar a troco de lanche, de pastel com refrigerante. Acho que o Clube do Guri revelou muita gente, né, Álvaro? Então, quer dizer, naquela época a gente começou assim, né? Depois comecei a tocar num circo, o pessoal contratou a banda para tocar no circo, e acabei ficando só eu. O dono do circo dispensou a banda e ficou só eu tocando no circo. E depois disso, eu não sei quem era que me indicava, quase todo circo que vinha se apresentar ali na sala de concessão me convidava para tocar. Eu já toquei muitos circos aí naquela época. Agora, seja qual destino profissional que a pessoa trace, tem sempre o apoio de alguém, da família e tudo mais, né, para incentivar ou dizer não vai e tal. E no seu caso, como é que foi? A família influenciou, né, nessa decisão? A influência foi totalmente negativa, né? Porque se eu fosse depender do apoio da família, eu nunca teria sido músico. Porque a minha mãe não gostava disso, só dizia que aquilo era coisa para vagabundo quando eu pegava meu violão. Porque naquela época realmente tinha aquela má fama que hoje em dia, graças a Deus, já está se diminuindo, mas tinha muito. Questão de música é porque todo músico era beberrão, era e tudo mais. Então naquela época não tinha ainda essa influência de droga, né? Mas era mais bebida, que na verdade não deixa de ser uma droga também. Então minha mãe não queria de forma alguma, quando ela me viu pegando violão, isso é coisa para vagabundo e tal. Então na verdade eu não tive essa influência, foi uma questão minha mesmo de ciência. Eu na verdade tive essa vontade de aprender a tocar. Eu trabalhava na Sucan na época, né, fazia coleta de sangue e tal, e eu fui parar na casa de um amigo meu de infância, que por sinal é um radialista, amigo de vocês aí, chamado José Maria Coelho. E quando eu cheguei na casa dele, por coincidência, que eu não sabia que nós morávamos em outro local, e fui bater justamente na casa dele, e começamos a conversar. Ele tinha um violão, começou a tocar uma música lá, uma música de um grupo chamado Creedence, um grupo de rock. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, achei bonito, e desde ali eu meti na minha cabeça que eu ia comprar um violão e aprender a tocar violão, sem não saber nada, entendeu? Eu peguei o primeiro violão que apareceu para querer vender, o cara me vendeu uma bomba, mas eu não conhecia nada mesmo, comprei o violão e comecei a tentar aprender a tocar naquela época, assim, por influência do Zé Mário Coelho. Ele foi o cara que me influenciou para a música. Através daquele tempo já entrou na veia. Aí desde aí eu comecei
comecei, aí tive a sorte de encontrar o pessoal do Setentrionais, como eu falei anteriormente, e a gente montou a banda, e daí fiquei tocando, e depois o que fez realmente alavancar, porque tinha uma banda na época que era considerada a melhor banda aqui do estado, onde tocava o grande maestro Manuel Cordeiro, hoje que foi do Arilô, que ele é mapaense, para quem não sabe. Ele foi embora para Belém e o pessoal estava querendo um guitarrista para ficar no lugar dele, me viram tocando justamente num desses programas aí de rádio, não lembro se da Era do Arnaldo, eu sei que era um programa, e me ouviram e gostaram, e foram procurar saber quem era, e aí me convidaram para ficar tocando no lugar do Manuel Cordeiro, nessa banda na época lá. E daí eu fiquei alguns anos nos Inimitáveis, até que retornei ao Setentrionais, depois que eu havia saído do Setentrionais, entrei, toquei numa outra banda também, uma passagem meio rápida, numa banda chamada Embalo 7, e depois fui para os Inimitáveis até um determinado tempo, se não me engano, até 76, foi quando eu retornei para o Setentrionais, e fiquei lá até a gente realmente sair do Setentrionais e fundar a Banda Placa. Agora, todo início tem aquela dificuldade. Além dessa dificuldade da família, dessa dificuldade que você nos relatou agora, houveram outras dificuldades nesse início de carreira sua, Álvaro? Não havia, porque, como eu falei, a gente quando está querendo aprender, a gente supera tudo, entendeu? Eu já trabalhava, então eu tentava conciliar o tempo e eu gostava, achava bonito tocar e, na verdade, eu só queria, no início, o que eu queria apenas tocar algumas músicas, eu queria aprender a tocar, eu via, achava muito bonito, eu queria tocar pelo menos alguma música. Se eu tocasse uma música legal, bem, já estaria satisfeito. Daí, quando você começa a tocar uma música, você quer aprender outra, enfim, aí vai. E como eu falei, quando a gente teve o início de tocar em banda, aí a coisa realmente cresceu e a vontade foi assim. Então, pelo que a gente pode observar, as dificuldades já aparecem hoje, né? Que é quando você quer desenvolver um projeto bom, mostrar um trabalho legal, encontra sempre aquela dificuldade. E a principal delas, o que muitos artistas questionam, reclamam, é justamente o patrocínio. Hoje realmente é uma outra realidade daquela época, né? Eu vou só registrar aqui uma passagem, porque eu sou já da reserva da Polícia Militar, e eu era policial, entrei na polícia, e depois, como essa banda que eu citei, que era dos Inimitáveis, que era totalmente um músico, tudo da polícia, eles me convidaram para tocar, e como eu realmente já estava dentro da polícia na época que me convidaram, eu passei então a ir para a banda de música, e acabei dentro da banda de música a estudar música, porque eu, na verdade, tocava, como a gente costuma dizer, de ouvido, né? Aí eu comecei a aprender a estudar música e toquei um instrumento chamado clarinete lá, que na época da banda da PM, e cheguei, inclusive no final, nos últimos anos lá, eu passei como mestre, que eu era o regente da banda lá. Aí fazia os arranjos para a banda da polícia. Então foi através justamente da banda de música da Polícia Militar que acabei estudando música, foi que realmente me deu mais um know-how para realmente dentro. Agora, voltando à sua pergunta, que você falou com relação à questão da dificuldade, hoje, como eu disse, é uma realidade diferente. Naquela época, as bandas não precisavam do governo, porque nós tínhamos muita opção de trabalho, sem contar que a concorrência era bem menor, né? Então nós tínhamos, se nós for narrar os clubes que nós tínhamos, Macapá, Amapá, Independente de Santana, entendeu? Nós tínhamos o Circo Militar, nós tínhamos também antes uma Assembleia Amapaense, então nós tínhamos várias opções de trabalho, e tudo contratava e pagava muito bem na época, era a época chamada os bailes, né? Que o pessoal hoje esquece, mas aquele pessoal que trabalhou naquela época, os músicos daquela época, eles deram uma contribuição muito grande para o então território, né? Porque a única diversão que nós tínhamos aqui era cinema e baile, entendeu? Então aqueles músicos daquela época, que faziam realmente o baile, que hoje são chamados de música de cover, né? Então esse pessoal realmente tem uma contribuição muito grande para a sociedade, e que hoje praticamente pouca gente lembra disso, ou pelo menos cita. Então já são chamados, os artistas que hoje têm trabalho já próprio, que é o pessoal que está fazendo. Aí você já tem uma outra realidade, como você acabou de falar, você precisa de um patrocínio do governo, então a gente já fica praticamente quase que mendigando, andando com pires atrás aí, e onde é uma questão política que influencia tudo isso, né? Não é pelo trabalho, não é pelo talento. Então infelizmente a coisa é voltada dessa forma. Então o trabalho hoje, se fosse valorizado pelo trabalho, o pessoal realmente analisasse quem tem trabalho, quem tem realmente capacidade, e fosse realmente o governo fizesse, digamos assim, pegasse alguém para verificar realmente quem tem condições de trabalhar, e vamos ajudar. Não quer dizer com isso que não vai ajudar os outros também, né? Mas eu acho que aquele pessoal, principalmente que já está ralando, que já tem nome, que tem condições realmente de um trabalho que venha digamos assim, mostrar o Estado, levar o Estado, a cultura do Estado de uma forma realmente diferenciada, esse pessoal acho que deveria ser olhado com outros olhos, entendeu? Mas isso é uma questão aqui
na verdade, eu não estou nem desabafando, até porque é uma questão política, como eu disse. Então, quem não anda atrás, como nós geralmente não fazemos isso, nunca foi minha praia essa estar puxando o saco de ninguém, nem sou apadrinhado de ninguém. Então, eu acho que se um dia, lógico que se tiver oportunidade, a gente vai pedir sim, por que não? Mas não ficar bajulando, entendeu? Se o governo achar que deve dar, tudo bem, senão a gente continua trabalhando. Também não é por falta disso aí que a gente vai deixar de produzir. A Banda Placa sempre produziu, sempre fez isso, entendeu? Nós nunca fomos atrelados a nenhum governo. Se você for verificar desde a época que começou o Estado, porque isso, na verdade isso começou aqui quando foi transformado o território em Estado. Então, desde essa época para cá, a gente nunca teve nenhum governo, digamos, que bancasse tudo. A gente nunca saiu daqui para ir para a Alemanha, nem para ir para Canecão, e nem para São Paulo, nem para lugar nenhum. A Banda Placa nunca saiu daqui, nunca foi sequer um disco da Banda Placa produzido pelo governo. Você pode pegar todos os nossos próprios recursos. Viajamos para fazer 3 CD no estado do Pará, que na época nós não tínhamos estúdio ainda. Hoje nós temos, né? Graças a Deus, mas naquela época nós não tínhamos ainda um estúdio ainda que desse para fazer um trabalho melhor. Então, nós queríamos fazer esse trabalho, nós viajamos, pagamos estúdio, pagamos hospedagem, enfim, toda a despesa paga pela Banda Placa, entendeu? Então, se a gente produziu e deixou de produzir, não, a gente não deixou de produzir, entendeu? Já fizemos grandes projetos aqui que pouca gente sabe, como o projeto Carnaguari, foi um projeto produzido pela Banda Placa, que hoje é um sucesso dentro do estado, e pouca gente sabe que aquilo foi um projeto da Banda Placa. Tivemos um projeto do Carnaval do Povo, que quem viu aquele projeto lá sabia que dava em torno de 15, 20 mil pessoas, onde na época não existia nem sequer esse axé da Bahia, foi muito antes desse movimento baiano, isso aí. Eu lembro que tinha pessoas de outros estados que vinham aqui e ficavam abismadas de ver uma cidade como a nossa tão pequena e ter um projeto daquele tão grande. Vinha gente na época do estado do Pará, do Carnaval do Povo. Se você quer saber, o pessoal procurava saber quando estava, viajava de Belém para vir para cá assistir o Carnaval do Povo. E por questão política, o pessoal tirou a gente da Praça da Bandeira. A gente foi para o Zaguri também por perseguição política, também não ficamos lá, fomos para o Sambódromo da mesma forma. Então, a gente procurou fazer hoje como a gente faz o Carnaval itinerante, entendeu? Que não tem aquele mesmo público, mas de certa forma até melhor para a gente, porque também não tem aquela violência. Então, a gente nunca deixou de fazer. Continuamos sempre trabalhando e vamos continuar, com ou sem o apoio de qualquer governo. Bom, além desse projeto Carnaval do Povo, né, nós temos também, Álvaro, Nossos Ídolos, que é um dos projetos da Banda Placa, né, e você evidentemente faz parte desse contexto, né? O que você acha e a análise que você já faz desse projeto que já está inclusive na estrada? Bom, esse projeto Nossos Ídolos, na verdade, é uma forma de nós, da Banda Placa, prestigiarmos os grandes artistas, como eu acabei de falar há pouco, que foram esquecidos. Tem muitos nomes aí da música amapaiense que não são nem sequer ventilados, né? Nós sabemos aqui que quando se trata de artista da terra, é só uma meia dúzia que é colocado. Os artistas da terra só são aqueles, não existem mais outros. Aqueles que antecederam esses artistas aí são rotulados. Eu não estou querendo fazer uma crítica a esses artistas, até porque eu sou fã deles também, entendeu? Mas é uma questão que foi um marketing que foi colocado numa determinada época aí, para esses artistas e ficou, entendeu? Então, de certa forma, aqueles artistas como eu, que me incluo nesse lado aí, que tem muito antes disso aí, entendeu? Não que eu esteja milindrado por causa disso, porque não é o caso. Mas então, voltando a essas pessoas, muitos outros que nem sequer são ventilados hoje, nós temos grandes nomes da música amapaiense que hoje são esquecidos. Tanto como músico mesmo, aquele como eu citei há pouco aí, nessa época de baile, que foi uma época que foi realmente, durante muitos anos, o Estado, na época território, precisou muito desses músicos, como eu citei, que não havia outro tipo de diversão nos seus bailes e cinema. E muitos desses músicos aí estão, sabe, esquecidos, né? Então esse projeto da Banda Placa é justamente resgatar, fazer digamos, uma entrevista com esses artistas para que realmente depois seja mostrado, para que o povo também veja e analise. Nós temos grandes nomes, inclusive até se foram, entendeu? Que já morreram, que a gente não sabe. Morreu fulano, então, mas quem foi esse cara? Ninguém sabe dizer, porque ninguém conheceu. Então, através hoje que nós temos essa oportunidade de montar esse projeto, e temos a televisão hoje para fazer, porque naquela época não existia isso, então hoje tem uma forma de resgatar e ficar aí, assim como nós temos também no esporte, grandes nomes que já se foram aí, que nós tivemos um esporte muito forte aqui, principalmente futebol, que eu sou um fã de futebol também, vi muitos grandes nomes do futebol que foram esquecidos aí, e a gente também
né, fugindo um pouquinho da questão que na verdade também está dentro, na verdade, porque são nossos ídolos também do esporte. Então essa é uma questão do projeto realmente em si, é resgatar realmente esses nomes. Não é resgatar não, na verdade é mostrar, entendeu? Para a sociedade, grandes nomes também da música que não são ventilados hoje, que como já estão bastante idosos, outros não estão nem trabalhando mais na área da música, mas que são nomes, grandes nomes que merecem ser homenageados. Perfeitamente. Para finalizar, Álvaro, você, conforme disse lá no início, década de 70 foi quando você começou, né? 73, 74, começou. Então já lá se vão quase 40 anos, né, de serviço dedicado, né, a serviço da cultura amapaense através da música. O que é que você destacaria nesses quase 40 anos, desses 28 anos só na Banda Placa, de grande relevância, de grande importância na tua carreira profissional? Bom, a Banda Placa realmente foi uma banda totalmente diferenciada das outras bandas que eu trabalhei, né? Porque na verdade a Banda Placa, como você acabou de citar, é uma banda que, através do Carlitão, que é um cara realmente que pensa bem na frente, tem muitos projetos. Isso é uma coisa totalmente diferenciada de qualquer outra banda. Pode até que haja, mas eu realmente não lembro se tem uma outra banda que teve essa audácia de criar projetos, entendeu? E correr atrás, entendeu? Principalmente nessa questão agora da cultura, que a gente está pegando essas comunidades aí, que é um projeto muito bom. É uma coisa que eu aprendi também, eu comecei a aprender a gostar da coisa. Então o diferencial da Banda Placa realmente está nesse ponto aí, na questão dos projetos, entendeu? E a gente realmente não abre mão disso e estamos focados realmente, né, para esse lado aí, porque a gente passou pelaquela fase de bailes e tudo, de shows, e hoje em dia a gente não faz em função de realmente de não ter a concorrência, como é que você falou. Quem iria contratar uma banda com uma Banda Placa que tem uma estrutura muito grande, só de músicos, se não me engano, são 11, 12 músicos, entendeu? Mais o pessoal que trabalha por trás, então, da técnica e tudo mais. Então é muita gente, então não teria condições de um empresário que bancar uma banda desse porte, aí seria muito difícil, entendeu? A concorrência é muito grande, o pessoal pega mais teclado e voz, são 2, 3 músicos só. Então não teria como. Por isso mesmo que a gente vive trabalhando em cima de projeto. E continuamos sempre produzindo, gravando nossos discos, enfim. Então esse é o trabalho da Banda Placa hoje, que é isso que eu realmente posso destacar. Dito isto, a gente só tem a agradecer a sua participação dentro desse projeto da Banda Placa, que é o Nossos Ídolos. Na verdade, eu que agradeço aí e quero deixar um recado aqui para a garotada que está começando agora, que realmente olhe realmente para esse lado da nossa cultura, entendeu? Pode tocar outro tipo de coisa, mas a nossa cultura realmente o amapaense tem que abraçar.